É inevitável para si que no futuro próximo a coisa volte ao centro. Eu estou Sobretudo quando o convencido. BCE está a fazer avisos agora de abrandamento da atividade Exatamente, eu económica estou nos convencido próximos disso. tempos. Eu estou convencido que um modelo como este de governação, como tivemos até aqui, que é um governo que é um modelo que explora um conjunto de circunstâncias altamente favoráveis que se conjugaram num tempo, que durou de facto estes 4 anos, é um modelo quase irrepetível. E tem os dias contados mesmo. Do meu ponto de vista, tem. Essa é a minha convicção profunda, não é a convicção do PS, não é o discurso do PS, mas essa é a minha convicção profunda, que também sou do PS e represento essa visão. Eu entendo que, num contexto de abrandamento da economia, em que teriam que ser tomadas decisões mais difíceis, num país que tem ainda uma dívida pública elevadíssima, que tem uma carga fiscal elevada e que, portanto, não pode apontar nem no sentido de aumentar as receitas e nem de aumentar as despesas, pelo contrário, num contexto dessa natureza, e ainda por cima com uma perspectiva de crescimento económico, apesar de tudo relativamente medíocre, não é um crescimento económico muito elevado, eu creio que num contexto destes, uma solução desta natureza é irrepetível. Mas cá estaremos no futuro para ver se é ou não. No Congresso do PS falou num PS que tinha governado com constrangimentos. Onde é que viu mais isso? Falou na capacidade, que houve incapacidade de fazer reformas. Mas isso foi por culpa da esquerda que estava lá e impediu isso? Foi por falta de vontade do PS, porque também estava lá e podia as ter feito? Ou porque era esse momento que me estava a falar de reposição de salários, de reposição de rendimentos, pensões, e o contexto era esse e, portanto, não dava para mais? Quadro é, eu acho que a resposta é precisamente essa, é a última. Nós vivemos uma espécie de suspensão do tempo. Portanto, mesmo que se quisesse fazer reformas, não eu não sou, quando falo há um reformismo permanente, não são as grandes, não confundo isso com a ideia das reformas estruturais que se falava no passado, que quase sempre então eram reformas com medida de orientação. É um reformismo permanente de uma sociedade em mudança constante, que tem que se adaptar. Nós temos... E estagnou a sociedade portuguesa? Eu acho que a sociedade portuguesa, não diria que a sociedade tenha estagnado, a sociedade teve a sua evolução, mas é evidente que foi um período em que vemos uma espécie de suspensão do tempo, isto é, houve uma descrispação na sociedade portuguesa, as pessoas recuperaram, sobretudo os funcionários públicos e pensionistas, recuperaram alguns rendimentos, superou-se a ideia de que se vivia num ambiente de crise tremenda, mas depois não se foi muito para além disto, nem podia ir. Porque a verdade tinha de ser assim, acaba por ver mérito é da natureza. Os receios que tinha quando ela foi fundada, afinal... Não, os receios tinham todo o fundamento e mantém-se, por isso é que eu nunca daria a solução. Porque o preço de uma solução desta natureza é um relativo imobilismo. Mas só não percebo agora, qual é que era a alternativa para este período concreto que estamos a falar. O que eu acho neste momento, do meu ponto de vista, o que eu acho é que as sociedades, por vezes, também podem parar. Não vem nenhum problema ao mundo se, durante 2 ou 3 anos, por exemplo, em nome da necessidade de descrispação, se atenuar qualquer ritmo de reformas que têm que ser feitas aqui ou ali. Mas, por outro lado, explicou-lhe porque é que já não o queria como cabeça de lista no Parlamento Europeu. Não, isso não precisava de explicar, porque era evidente que eu não podia ser cabeça de lista ao Parlamento Europeu, porque eu não podia aparecer agora ao lado de António Costa a fazer uma campanha, depois de ter dito claramente que não concordava com o discurso político do PS e com a solução da governação. Ainda assim, nas europeias, o vosso discurso é muito parecido. Que é o nas europeias é parecido, e por isso não teria inviabilizado em absoluto que eu fosse na lista, que é uma coisa diferente. Então já coloca como um possível Presidente da Comissão Europeia no futuro? Sim, no âmbito da esquerda democrática, ele é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores figuras e uma das maiores referências. É um Primeiro-Ministro em funções há anos e, sobretudo, é um homem com pensamento sobre a Europa. E nesse domínio, eu reconheço-me até no pensamento do António Costa. Agora, por exemplo, já não me reconheço muito no discurso que o PS habitualmente faz em relação à nossa relação com a Europa. Quando dizem nós vamos projetar na Europa o modelo da geringonça, isso é completamente delirante. Todos sabemos que não vamos projetar modelo nenhum de geringonça na Europa, porque é inviável, é impraticável, porque a Europa precisa de um entendimento ao centro. A Europa é inviável se não houver um mínimo de entendimento ao centro. Eu sou do PS, vou votar no PS, quer agora nas eleições europeias, quer nas eleições legislativas. Acho importante que o PS ganhe as eleições e estarei a apoiar o António Costa, a quem reconheço inegáveis qualidades de liderança, de moderação. Como dizia há bocado, acho que ele é substancialmente moderado e só acidentalmente é que teve que fazer para eles alguns acordos com alguns setores mais extremistas. Mas a minha perspectiva é diferente da perspectiva da maioria dos socialistas. E eu acho que, apesar de tudo, tenho a obrigação de a dizer. Até porque tenho um percurso. Eu também até compreendo que uma pessoa que praticamente não teve responsabilidades num partido sinta legitimidade para aparecer a liderar um movimento diferente. Agora, eu tenho responsabilidades, tenho um percurso, tenho escassa legitimidade para dizer eu agora venho completamente de novo. Acha interessante, por exemplo, esta promoção do Pedro Nuno Santos, que o António Costa fez e foi clara?
Eu estou Imagino que eu conheço há ao muitos nomeá-lo. anos e que Não, eu acompanho. tenho. Parece-me que o António Costa tem tido a preocupação de promover algumas figuras emergentes no espaço do Partido Socialista. O Pedro Nuno Santos é questionavelmente uma delas. Eu, curiosamente, até tenho uma relação pessoal de proximidade com o Pedro Nuno Santos. Desta nova geração, talvez seja aquele que eu conheço melhor e por quem tenho mais simpatia do ponto de vista pessoal. Reconhece-lhe capacidades de liderança ou ainda é cedo para isso? Acho que o Pedro Nuno Santos tem capacidades de liderança. As nossas questões não são questões em saber quem é que tem ou não tem capacidade de liderança. São questões que têm que ver depois com o modelo, com a visão, com a perspectiva. Agora, qualidades de liderança, Portanto, isso da isso visão reconheço. discorda da capacidade de Em liderança? muitas coisas discordo, mas eu acho... Vamos lá ver, uma coisa é a avaliação das qualidades das pessoas, qualidades políticas. E eu reconheço ao Pedro Nuno Santos uma coisa... que esta é desde sempre um lutador, um homem com convicções, que luta por elas, que se bate, um político. Não é um produto de laboratório político, é alguém que se construiu a ele próprio, construiu o seu percurso. E isso eu respeito profundamente, porque eu próprio fiz o mesmo. Não é alguém que tenha saído agora, de repente, da mente genial, seja de quem for, como uma solução para aqui ou para ali. Não, é alguém que fez um percurso e se foi impondo pelo seu percurso. Isso é uma coisa. Outra coisa são as nossas interpretações da realidade, as nossas posições, as nossas concepções. E nessa linha, se calhar, está mais próximo de uma pessoa como o Fernando Medina. Não sei, porque eu não... e não vou dizer isto com qualquer tipo de cinismo, mas eu conheço muito mal o pensamento político de algumas correntes hoje no interior do Partido Socialista. Aquela que eu conheço melhor até, de facto, é do Pedro Nuno Santos, porque o Pedro Nuno Santos... O Fernando Medina não conhece? Conheço mal, não sei muito bem quais são as posições que essa corrente tem em relação ao PS, em relação ao país. Conheço melhor as do Pedro Nuno, que tem esse mérito, que é ter posições mais claras, tal como eles me conhecem as minhas. Eu respeito a personalidade do Medina, ou do Pedro Marques e dessas outras pessoas, mas de facto não conheço bem o pensamento político. Não, será um problema meu, mas a verdade é que não conheço bem. Sente algumas saudades do Parlamento português? Não sinto. Foi uma época da minha vida, gostei imenso do que fiz, fui líder parlamentar por 2 vezes, em contextos completamente diversos. Quase toda a minha vida no Parlamento foi como líder parlamentar, estive mais tempo como líder parlamentar do que sem o ser. Gostei imenso da vida parlamentar, mas não sinto nenhumas saudades da vida. Portanto, se o convidarem para listas, não está para aí virado? A razão pela qual não estou para aí virado é muito simples. O PS prepara-se para se apresentar nas próximas eleições dizendo que quer repetir a geringonça. Como eu acho que essa solução é uma solução errada e é uma solução que comporta mais perigos do que virtualidades, e sobretudo projetando no futuro, acho que é uma solução negativa, obviamente que não posso estar a participar. Como é que eu poderia fazer este discurso que estou a fazer agora aqui, este tipo de intervenção? Ok, não vai nas listas, mas depois de feito um governo, se, por exemplo, não pode integrar esse governo? Dependeria sempre das circunstâncias. Num governo que estivesse assente numa maioria parlamentar com estas características, sem que tivesse ocorrido alguma mudança substancial, eu evidentemente que não poderia participar, porque as coisas são como são. Mas num governo que procura entendimentos aqui e ali, aí Francisco Assis já tem. Aí, em tese, em teoria, podia. Agora, se depois teria condições concretas para participar, isso é outra história. E, portanto, não estou minimamente... Acho que se me perguntar, há grandes probabilidades de eu vir a fazer parte de um governo do Partido Socialista nos próximos tempos. Eu digo, não há grandes possibilidades. Se me pergunta, acha que é impossível vir a fazer parte num futuro de um governo do PS, eu diria, não, é evidentemente que é possível. É possível porque tenho experiência, porque tenho projeção no país, porque tenho um pensamento político, por tudo isso.